preparou para nós, né? Esse bom dia, para ouvirmos a palavra do Senhor, para a glória do nome dEle. Eu quero aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Não que eu mereça, mas o Senhor, Ele é misericordioso para comigo. E mais uma vez a irmã Glória me convidou, o irmão Nilton, essa família que faz parte da minha família, né? E são meus filhos na fé. Olha Amém. só, Glória coisa a Deus. boa, né? Glória Não tem alegria maior do que olhar para eles hoje servindo ao Senhor e saber que Deus fez uma grande obra, porque eu conheci eles antes, né, dessa obra. Então, toda honra e glória ao nosso Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo de número 1, a partir do versículo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que está aqui comigo. Se eu posso fazer a obra de Deus é porque Ele me ajuda, tem me ajudado, porque sozinho nós não podemos fazer nada, né, irmãos? Também quero agradecer ao Henrique por ter vindo. O Henrique também é meu filho na fé. Glória a Deus. A gente vai tendo filhos por aí, né, irmãos? Deus é bom, né? Deus não me deu nenhum filho homem, mas eu tenho tanto filho na fé. Glória a Deus. E só Jesus para fazer isso. E eu sou como Raquel, né? Dai-me filhos, Senhor, né? Porque é muito bom. Então vamos lá. Eu quero ler a palavra do Senhor que está no livro de Efésios, no capítulo de número 1, que diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para a glória e louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Oremos, irmãos. Espírito Santo, eu te convido, toma a direção dessa palavra, toma a direção desse culto. Tu és o único aqui, Senhor, que merece toda a honra, a glória e o louvor. A mim, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, apareça neste momento, que a palavra venha do seu trono, guiada para as mentes que aqui estão, e que a tua gloriosa graça, como uma chuva, Senhor, caia sobre este lugar, e que o Senhor venha se manifestar poderosamente ao coração da tua igreja nessa noite. Assim eu te peço, Espírito Santo, tome a palavra no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Você está sentindo ele aí? Glória. Louvado seja Deus. Aqui é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, aproximadamente 60 a 62 anos depois de Cristo. Paulo estava numa prisão em Roma. Quem era Paulo? Paulo era Saulo de Tarso, um homem muito assim estudado, um homem muito preparado, que ele fazia parte dos sábios daquele tempo, dos estudiosos daquele tempo, ele tinha grande prestígio, né, vamos assim dizer. E naquele tempo Jesus havia sido crucificado, a igreja estava se espalhando, né, naquele período.
e Roma estava bem furiosa sobre os cristãos e começando a perseguição, estava começando ali a perseguição da igreja, e Deus então vai escolher um homem improvável para fazer uma grande obra. Naquele tempo Deus escolhe então esse homem, Saulo de Tarso, esse homem de um coração duro. Ele estava perseguindo aqueles que em nome de Jesus pregavam a palavra, e ele então foi aos seus chefes e ele pediu então algumas cartas para poder perseguir a igreja. Isso está tudo lá no capítulo de Atos, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então Saulo de Tarso, ele pega os seus cavalos, as suas cartas, a sua autorização, e ele vai pegar aquele povo, ele vai atrás daqueles que estão pregando, falando de Jesus, aqueles que estão recebendo a palavra de Jesus. Só que no caminho, ele naquele dia, foi um dia diferente para Saulo de Tarso, porque ele vai ter um encontro que vai mudar o destino da vida dele. Aleluia! Assim como você e eu, um dia tivemos um encontro que mudou o nosso curso da nossa vida. Eu tive esse encontro, talvez você teve também o seu encontro com ele. Mas ele então no caminho de Damasco, ele estava com toda a fúria no seu coração, porque dentro do coração dele, ele estava certo. A religião que ele servia, para ele era certa, ele estava do lado da lei, aleluia. Então ele estava convicto de que ele estava fazendo algo certo, mas ele não sabia que ele estava enganado, aleluia, porque Jesus havia morrido na cruz para dar salvação àqueles que não conheciam a lei, mas que pela graça seria alcançado através de Jesus. Então ele sai pelo caminho, quando ele chega na metade do caminho, ele se depara com uma luz muito grande. Então ele cai ali no chão cego e ele não entende nada porque o que está acontecendo, e diante daquele encontro com Deus ele fica cego, ele é levado para uma rua chamada direita e ele fica então numa casa de um homem que Deus escolheu para que ele ficasse lá. E ele então fica por 3 dias orando e jejuando, aleluia. E no terceiro dia Deus envia um profeta para orar por ele, e ele volta a enxergar, e esse homem então é transformado. E aqui nesse momento, aleluia, aquele homem que outrora colocava as pessoas na prisão, outrora açoitava o povo em nome de Deus que ele achava que era verdadeiro, agora esse homem ele está aprisionado numa prisão, no calabouço, em nome desse mesmo Deus que ele perseguia, aleluia. E quando eu olho para a vida desse homem, eu fico pensando como que um homem preso dentro de uma prisão, com a sua liberdade cortada, sem poder se comunicar para fora, como que esse homem, ele tem utilidade no reino de Deus. Irmãos, Deus não despreza ninguém, Deus não olha para as circunstâncias e nem para o tamanho do impedimento. Dentro da cadeia, Deus vai então usar o Paulo agora, e ele vai começar a mandar cartas. Para quê? Para direcionar aqueles que ele agora tinha recebido Jesus, aqueles ao qual ele estava ensinando em Jesus. E essa igreja, a igreja de Éfeso, é uma da igreja que Paulo vai mandar uma carta e vai escrever uma carta. Mas o que Paulo vai colocar na carta para essa igreja? Uma revelação que só pode ter vindo do trono de Deus. Porque como pode um homem que estava dentro de uma prisão, como pode uma pessoa que está presa, era para ele estar revoltado? Porque qualquer um, hoje, se você for pego, porque você está pregando a palavra de Deus, e você for lançado numa prisão, o que vai acontecer com o teu coração? Será que nós vamos fazer como Paulo e Silas, depois lá na frente, a vida de Paulo foi uma vida de prisão. Por quê? Porque ele perseguia e prendia as pessoas. Tudo aquilo que nós praticamos em pecado, e tudo que nós usamos para pecar, contrário ao reino de Deus, quando Deus nos chama, Ele nos prepara e nós vamos sofrer os mesmos açoites, para nós entendermos que o Deus Todo-Poderoso é aquele que faz, é aquele que transforma. Então os açoites que hoje nós açoitamos, nós vamos ser açoitados lá na frente. Não tem como correr disso. O fato é que ele está preso. Preso por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. E ali então dentro da prisão, Paulo ele vai mandar essa carta. E ele não começa a carta falando: olha igreja, ora por mim, eu estou desesperado, eu preciso sair daqui, eu tenho uma vida aí fora. Não. Ele está lá dentro, sendo ministrado pelo Espírito, aleluia, que está revelando para ele uma verdade que talvez nós nunca conhecemos essa verdade. Antes
terrenos. Então ele começa, em vez dele começar a carta dele pedindo ajuda, ou sei lá, blasfemando, ele começa orando: bendito, bendito seja o Deus, aleluia, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Oh, irmão, só quem teve essa graça pelo Espírito Santo de Deus, dentro de uma prisão, consegue adorar a Deus, escrevendo dessa maneira, aleluia, com todas as bênçãos celestiais, das regiões celestiais em Cristo. Olha o quanto você é abençoado por ter recebido Jesus. Ele começa revelando um plano. Que plano é esse? Um plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Mas quando isso aconteceu? Muito antes, irmão, de eu e você ser planejado por Deus. Paulo vai dizer, aleluia, que Deus, Ele teve um plano antes da fundação do mundo, antes disso daqui ser alguma coisa, antes do cosmos existir, antes de existir qualquer coisa que o cientista possa pensar e imaginar, antes de tudo que você já ouviu, aleluia, Deus já tinha um plano de salvação para sua casa e para mim, aleluia. E naquele dia, então, Deus começa a revelar para ele que Deus, naquela grandeza dele, Ele estabeleceu um plano para nós de salvação. Mas por que Ele nos escolheu? E Ele vai falar, Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui. Nós somos escolhidos, aleluia. Mas por que Ele escolheu? Porque se deixasse para nós escolher Ele, nós não escolheríamos, irmãos. Por isso que se chama graça a redenção da cruz. Porque se fosse para nós ir primeiro e pedir misericórdia, nós não iríamos, porque nós somos sobremaneira altivos de coração. Quando não conhecemos a Deus, nós achamos que podemos controlar o nosso braço, o nosso pé, que podemos decidir as coisas sobre a nossa vida e que isso não vai ter consequência nenhuma. Porque todo mundo faz suas escolhas, mas não é bem assim não, irmãos. Deus planejou lá antes, muito antes de você pensar em existir. Deus já tinha um plano de salvação para mim e para você. Então Paulo começa a escrever que esse plano é a revelação do amor, de um grande amor, que Deus nos amou muito antes dele fundar todas essas coisas, muito antes de tudo existir. Ele já nos amou primeiro, aleluia. E Ele nos amou tanto porque Ele sabia como nós seríamos, exatamente como nós somos hoje, com as nossas mazelas, com as nossas durezas de coração, com os nossos pensamentos muitas vezes maus, porque se nós não vigiarmos, nós só temos pensamentos ruins. Mas o Senhor nos escolheu nele e Ele enviou Jesus. E esse plano, Paulo começa a explicar para aquela igreja. Por que Paulo escreve dessa forma para a igreja de Éfeso? Porque naquele momento, como ele, líder da igreja, estava preso, provavelmente muitos daqueles que já tinham sido chamados esqueceria quem os escolheu para servir. Provavelmente aquele povo dispersaria, mas ele precisava manter aquele povo com a chama acesa. Então ele vai escrevendo. Então Deus escolheu em amor, amor, amor. E esse amor não é o amor que o mundo conhece, não. Não é o amor que a gente vê em novelas, na televisão, nas redes sociais. Não é o amor, não. É o amor que rasga tudo o coração e vai para a cruz. Aleluia. E nesse amor, aleluia, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos sermos adotados por Ele como filhos. Mas por que Deus, antes de nos projetar, Ele já queria nos adotar? Nós já não seríamos filhos? Você não é filho só porque você nasceu, né? Muitas pessoas às vezes carregam amargura no coração, tantas vezes. Não sei por que eu estou falando isso, mas eu já ouvi pessoas falar assim: eu não queria ter tido aquele filho. Foi um erro o percurso. Foi não. Foi um erro seu. Talvez um pecado que você cometeu, um descuido que você cometeu. Mas para Deus, não. Deus já tinha um plano, aleluia. Porque Deus independe da nossa vontade, aleluia. Oh, glória a Deus. Então Deus, Ele nos escolheu em Cristo
Jesus conforme o propósito da sua vontade, era a vontade dele, aleluia, que nós fôssemos escolhidos, aleluia. E ele então, ele vai nos adotar, por quê? Porque conforme a palavra do Senhor vai dizer, lá no Éden, depois que Deus criou todas as coisas, depois que ele colocou o jardim perfeito, ele vai então criar o homem e a mulher no jardim, mas lá dentro do jardim, o homem escolheu errar, aleluia. Mas ainda assim, Deus escolheu redimi-lo, aleluia. Deus então tira ele do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e ele se tornasse um pecador eterno. Então Deus tira ele do jardim, mas Deus tinha um plano, aleluia. Ah, irmão, se você soubesse os planos que Deus tem para a sua vida, se você soubesse o plano de Deus para com a tua vida, aleluia, você não reclamaria do processo que você está passando, porque muitas das vezes o processo ele é dolorido, o processo é difícil, é espinhoso, mas no final, irmãos, você aprende e não tem lição maior do que aquela praticada verdadeiramente por nós. Porque aquilo que a gente ouve falar, irmãos, tem um efeito, mas aquilo que a gente passou tem outro efeito. E Deus, conhecendo cada um de nós, Ele prepara um plano todos os dias. Quando você levanta, Deus tem um plano. Todos os momentos Deus tem um plano. A irmã levantou pensando que o dia dela ia ser diferente, estava se preparando para viajar, mas o plano foi, ela caiu, ela passou por um processo dolorido, mas foi Deus, irmãos. Foi um processo que Deus queria testar, de repente, a fé dela. E ela passou com sabedoria. Ela não se jogou na cama já tão idosa, agora não vão dar mais, agora pronto. A cabeça dela, não, Jesus ainda pode resgatar, ele resgatou minha coluna. Ela tinha uma experiência anterior àquele processo. Então, os processos nos preparam para os novos processos. Porque enquanto nós estamos aqui, as coisas estão acontecendo, irmãos. Então, Paulo vai continuar escrevendo que nele quem? Nele Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Existe um perdão para a sua alma, um perdão que Jesus quer liberar, mas muitas das vezes esse perdão, irmãos, nós também precisamos liberar para alguém que a gente magoou ou foi magoado. Então esse perdão, ele é condicional. Jesus não pode perdoar quem não perdoa. Nós precisamos exercer o perdão, porque Deus nos amou e nos chamou para ser filhos. E como filhos, a palavra diz que para receber o perdão nós precisamos ir a Ele com o coração limpo e disposto a perdoar. Aleluia. Então nele nós temos uma redenção, aleluia, pelo meio do perdão do nosso pecado, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. O que está faltando no mundo hoje? Sabedoria e entendimento. Meu irmão, como a gente vê falta de sabedoria e de entendimento nos dias de hoje? Nós estamos olhando, as portas estão aí, o fim está aí, o tempo está se fechando, Jesus está às portas, como já foi falado aqui, já foi cantado, Jesus está já às portas, e nós estamos vendo tudo que Ele falou que aconteceria, está acontecendo, mas parece que quanto mais vem sinal, mais endurece o coração das pessoas, mais difícil as pessoas ficam, e por qualquer coisa perde a sanidade, perde a racionalidade, perde a fé, abandona tudo. Irmãos, que é isso que nós estamos passando nos dias de hoje? Às vezes eu me pergunto, Deus tem misericórdia. Mas Jesus disse que seria assim, e que seria tanta mentira, tanto engano, a iniquidade estaria tão pesada na terra, que se possível, enganariam os escolhidos. Mas nós precisamos voltar para nosso Deus de sabedoria, orar ao Espírito Santo que dá discernimento para nós das coisas que são celestiais e que são terrenas, e entendimento das coisas, porque agora nós não somos mais ignorantes e não vivemos mais na escuridão, mas nós vivemos em luz. E como a luz, eu preciso refletir luz. Luz não reflete treva, luz reflete
que vai vir de encontro não vai te enxergar, mas se você acender o farol, principalmente o farol de milha, quem vem de frente nem enxerga, de tanta cegueira que fica, porque a luz que bate de frente, esse é em você. Jesus te chamou para ser luz. Nós precisamos ser essa luz que bate no mundo, a luz que vai combater sim com o pecado lá fora. Nós não podemos ser coniventes com o que está acontecendo e por conta de, mais cômodo, eu não vou entrar em discussão religiosa. Deus te chamou para ser luz, irmão. Muitas das vezes alguém só está esperando um posicionamento seu, uma palavra. Por isso que nós temos que ter discernimento e entendimento das coisas. Aleluia! Então, quando Paulo ele começa a orientar essa igreja, eu fico pensando, irmãos, como esse homem tinha intimidade com aquele que chamou ele para essa obra. Deus vai levantar ele não só naquele tempo para pregar a palavra, mas para salvar um povo que não tinha direito de salvação, eu e você, porque nós éramos gentios. Jesus tinha vindo para os judeus, ele não tinha vindo para o resto da humanidade. Ele tinha vindo para um povo específico, aleluia, porque a promessa era de Abraão, e Abraão, eles eram descendentes de Abraão, nós fomos adotados como depois descendência de Abraão. Mas se Deus não levanta esse homem para atravessar a Macedônia e levar a palavra, aleluia, para ele se dispor, mesmo em prisões, mesmo em cadeias, aleluia, aleluia, Deus chamou ele para pregar para os gentios, e graças à palavra que Deus deu para ele, o entendimento desse homem, nós conhecemos a graça. Eu e você hoje somos salvos, eu e você fomos alcançados por esse evangelho que outrora nós não teríamos o direito de experimentar, aleluia. Então ele vai dizer, e quando vocês ouviram, vocês estão ouvindo nessa noite, se você crê, aleluia, nessa palavra, e pode ter certeza, irmão, essa palavra é a verdade. Eu não sei o que você tem ouvido por aí, mas essa palavra, Jesus disse, quem acrescentar, né, irmãos, e tirar que seja uma vírgula, perderá o direito, aleluia, da vida eterna, da entrada no reino dos céus. Essa palavra é verdadeira e ela se cumpre todos os dias. Então Paulo vai escrever, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados, aleluia, selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, o que é isso? Deus te escolheu, você era uma carta, irmãos, que o mundo escrevia, do jeito que o mundo ditava, você caminhava. Do jeito que a gente ouvia as coisas caminhando, a gente ia. Tá todo mundo indo para lá, vamos para lá, tá todo mundo indo para cá. Era como animais no curral sem direção. Nós éramos assim quando nós não conhecíamos a palavra da verdade. Mas quando Deus te chamou, quando Ele te chamou, Ele te limpou de tudo, aquelas coisas que estavam escritas, tudo que te trazia condenação, Ele te deu um banho de sangue, Ele te lavou com o sangue dele que foi lá na cruz, Ele te limpou, você agora é uma carta novinha nas mãos de Cristo, e Ele começa a escrever as verdades dele no seu coração, e Ele põe um selo, esse selo, irmão, se você conheceu o tempo antigo, talvez quem é mais antigo aqui é no tempo das cartas. Quem já mandou cartinha para namorada aqui? Né? Eu sou desse tempo, que a gente mandava cartinha, correio elegante, né? Naquela época, né? Hoje é WhatsApp, né? O negócio é igual no nosso tempo, né, irmão? Era correio elegante, era cartinha, né? Então, irmão, você escrevia a carta e você então fechava, lacrava aquela carta, você tinha que colocar um selo naquela carta para aquela carta chegar na mão do remetente. É ou não é? Se alguém abrisse a carta no meio do caminho, quem recebesse ia saber que a carta foi violada. Mas o correio, né, ele tinha que entregar certinho e a gente recebia certinho, mandava a resposta. Era assim que funcionava a comunicação há uns anos atrás. Então o Espírito Santo de Deus, ele te pegou como uma carta em branco, escreveu o teu nome lá no livro sagrado de Deus, como agora cidadão do céu, ele começa a escrever em você, e ele põe um selo. Esse selo é a garantia de que você foi comprado, lavado, selado por ele. Quem vai abrir esse selo naquele dia é o próprio Jesus, que ele vai tirar o selo, e ele vai revelar quem eu e você, que nós
aí naquele dia, aquele selo vai ser aberto. Coisas que você nunca falou para o teu esposo, que a tua mulher nunca te contou, coisas que você nunca falou para ninguém. Naquele dia, Deus vai abrir o rolo, aleluia, e Ele vai requerer de mim e de você todas as coisas. Naquele dia, aquele selo vai revelar quem éramos nós, quem somos nós diante desse Deus tão grande. É naquele dia que esse selo, que o Espírito Santo nos selou, e Ele vai então abrir, aleluia, diante de Deus, para que nós possamos prestar conta de nós. Meu querido irmão, Deus tem um plano de salvação para você. Deus tem um plano de transformação para nós. Aleluia, Deus tem um plano, aleluia, oh, aleluia, glória a Jesus. E esse plano, irmãos, ele ainda está aqui, ele está de pé, sabe por quê? Porque as portas ainda não se fecharam, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo de número 24, vai dizer assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Jesus passou, irmão, por um útero feminino de mulher. Ele veio como eu e você veio aqui. Ele passou pelas mesmas aflições, mas ele não cometeu nenhuma iniquidade, porque ele não foi feito sob a iniquidade, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Nós fomos gerados na iniquidade, porque nós temos a semente de Adão. Mas para derrotar o diabo, ele veio dessa mesma forma para dizer: eu sinto o que você sente, e eu tenho um plano para você. Você tem medo de morrer porque não sabe para onde você vai? Deus tem um plano para você, e Ele diz: vinde a mim, porque eu te liberto desse medo da morte, porque nós não podemos mais ser atingidos pela morte, porque a vida habita dentro de nós, e Ele é a vida. Quantos o Espírito Santo de Deus tem falado comigo? Quantos crentes têm medo de morrer porque ainda não entenderam que a vida mora dentro deles, que a vida habita dentro deles? Aleluia. E o Satanás tem escravizado as mentes por causa que não observa a palavra. Meu irmão, não tem mais morte para nós. Isso é a maior alegria do cristão, é saber que nós não experimentaremos a morte, mas nós seremos transportados diretamente junto com Ele, quando Ele nos chamar desse corpo para um corpo eterno. Recentemente, meu irmão faleceu de câncer, 12 de junho de 2025. Ele morou comigo 8 meses antes de falecer. Foi o tempo que Deus preparou para preparar o coração dele. Meu irmão, conhecedor da palavra, mas se envolveu com drogas, com álcool, bebida, prostituição, tudo que não presta. Ele se entregou. Depois que o casamento dele acabou, ele se entregou. Mas Deus tinha um plano com ele, irmãos. Deus tinha um plano. Então, quando foi em 2022, ele descobriu um câncer no intestino. De lá para cá, ele veio lutando. E quando foi o ano passado, Deus falou para mim: cuida dele. O Senhor falou para mim: cuida dele, alimenta, abraça, ame ele, porque os dias dele são curtos e eu vou recolher ele assim que ele estiver preparado. Deus falou para mim. Eu sabia que ele seria recolhido, que Deus não curaria o câncer dele. Porque às vezes, irmãos, nós não entendemos, não questiona Deus. Deus tem meios que você não compreende, Ele não revela tudo para nós. Sabe por quê? Porque para Deus curar o corpo não é nada, irmãos. É nada. O que é para nós não é nada. Mas Deus não tinha plano de salvação só para o corpo, mas para a alma, para o espírito, para a redenção dos pecados dele. E ele, irmãos, ele endureceu tanto o coração para Deus que ele precisou passar por um processo de câncer para ele se dobrar. Aleluia. Deus não põe enfermidade em ninguém, não, irmãos. Mas tem gente que precisa passar por um processo difícil, por uma cama, talvez por um leito de hospital, talvez por uma prisão, talvez, sei lá, por algo que eu não posso nem aqui mensurar, mas eu tenho visto
morrer. Eu sei que essa doença, eu falei, irmão, você não precisa mais ter medo. Eu fui na palavra. E eu falei para ele, você não recebeu Jesus? Você já não aceitou Jesus como teu Salvador? Ah, Jesus não vai te deixar você passar pela morte. Jesus vai vir te pegar pela tua própria mão quando for o dia. E ele vai falar, vem cá, filho. Hoje é seu dia de parar de sofrer nesse corpo. Porque agora é a eternidade com ele. E aí, depois daquele dia, eu vi que ele ficou mais alegre, ele ficou mais feliz. Porque na mente dele, além de todos os erros que ele tinha cometido, porque o Satanás, ele é assim, irmão, ele te faz errar. Depois ele mesmo vai ser o teu juiz, ele vai te condenar. E ele vai te julgar, para que você não venha ao encontro da redenção de Cristo. Então eu falei para ele, não tenha medo, porque você não vai passar, você não vai experimentar a morte. Essa é a nossa alegria. Não experimentaremos essa morte. A morte que o mundo experimenta aí fora, nós não experimentaremos. Aí você vai falar assim, mas Cleonice, você está falando uma coisa, mas quantos crentes não morrem em acidente, morrem atropelado, morrem com câncer? Irmãos, a morte não é algo que a gente pensa, todos vão passar por um processo de sair desse corpo. A diferença é quem vai te recepcionar do lado de lá. Não importa se é um acidente, porque esse corpo, ele vai voltar ao pó. Mas quem vai te recepcionar do lado de lá? O anjo do Senhor com a sua gloriosa graça, ou aquele ao qual a gente já sabe quem é. Essa é a diferença. Quem vai te recepcionar? Porque haverá uma recepção do lado de lá. E é eterna. Ah, mas você nunca foi. Mas a palavra nos revela isso. Jesus nos revela. Jesus falou mais do inferno do que da graça. Que ele veio. Porque a graça era ele próprio. Ele veio. Irmãos, Deus requer de nós amor. Não é um amor que a gente está acostumado a dar. Essa tarde eu estava falando com o Espírito Santo. E eu pensando assim, Espírito Santo, o que eu posso fazer? Em que eu posso melhorar? Aleluia. O Espírito Santo foi bem brando comigo, ele falou, você pode fazer mais ações. Eu pensei, de que maneira, Senhor? O Senhor falou, o amor que não te faz caminhar, não é amor. Eu pensei, que amor é ele? O que é isso, né, Deus? O Senhor falou, o amor de Jesus conduziu ele até na cruz, carregando ela até o Calvário. Chicotadas, coroa de espinho, derramamento de sangue. Está difícil a sua cruz, irmão? Você não viu nada ainda. Por amor de Jesus, suporte. Esse é o amor verdadeiro. Você não nega a sua cruz, você carrega ela. Olha, Jesus, eu sei que está doendo, mas isso aqui é nada, porque naquele dia vai haver recompensa, porque nós já fomos escolhidos. E nessa noite eu não quero me estender muito, já são 10:09 e eu quero ser fiel ao tempo e eu quero orar com você. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam tomar uma decisão. Jesus não é religião, irmão, esquece esse negócio de religião.